E ainda falando sobre esse assunto, junho foi um mês sombrio em Mato Grosso no que diz respeito à violência contra as mulheres. Com registro de 10 casos de feminicídio e apenas 2 deles, vejam só, possuíam medidas protetivas contra o autor dos crimes. De acordo com o Observatório de Segurança da Secretaria Estadual de Segurança Pública, houve um aumento de quase 32% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 26 casos. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a delegada que é titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, Judá Marcondes. Boa tarde, delegada, e seja bem-vinda novamente aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é uma satisfação poder estar novamente nesse programa que sempre está trazendo à tona uma temática tão importante. Boa tarde, delegada, seja bem-vinda. Delegada, 10 feminicídios só no mês de junho. É uma violência descomunal e Mato Grosso, infelizmente, deverá ser o grande campeão nesse ranking tão negativo, né? Novamente, campeão brasileiro. É verdade, o estado de Mato Grosso está apresentando esses índices alarmantes, né? Mas isso traz a todos nós, tanto os operadores do direito, que compõem o sistema de justiça, compõem o sistema de segurança pública, como toda a sociedade, exige de nós uma reflexão sobre como nós estamos pautando nossas relações. Será que devemos continuar com essa perspectiva de que o homem precisa controlar a mulher para que ele se sinta validado enquanto homem? Nós precisamos tocar nessa ferida, porque nossas crianças estão sendo educadas nessa perspectiva, de que é o homem que precisa ser aquele que dá a palavra final, de que é ele que precisa controlar os corpos femininos. Na verdade, esses números só estão apresentando a história da nossa sociedade. A história da nossa sociedade sempre controlou os corpos femininos. Nós tivemos há duas semanas atrás uma mulher aqui no estado de Mato Grosso que aos seus 50 anos ela decidiu conquistar a carteira de habilitação. O homem não aceitou a autodeterminação da mulher porque ele acostumou e foi criado numa perspectiva de que ele precisava controlar essa mulher, levá-la em todos os lugares para saber o que ela estava fazendo, como se isso fosse um sinal de que é um homem honrado. Na verdade, a honra de um homem nunca pode estar num corpo feminino. A honra de todo ser humano está na sua própria conduta e não extensivo ao outro. No caráter do outro. Então, essa mulher que tirou a habilitação perto dos seus 50 anos de idade, entendendo que ela tinha o direito à dignidade da pessoa humana que está na Constituição, direito de independência, de autodeterminação, de ir e vir. E ele não aceitou isso e matou essa mulher aqui no estado de Mato Grosso. E todos os casos de feminicídio se trata dessa situação, de que a mulher toma uma decisão de romper a relação, de decidir o que fazer com o dinheiro, de fazer o que fazer com a sua vida, de malhar à noite, de sair, de trabalhar. E, então, são situações sempre todos os feminicídios retrataram essas situações de decisão da mulher que o homem não aceitou, como se nós fôssemos objetos, nós não somos. Somos seres humanos e a Constituição confere esse direito a nós, a dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir. E é preciso que a mulher identifique esse comportamento, né, doutora, que não começa do dia para a noite. Ele é perpetrado por meio de muitas atitudes, né, um ciclo de violência. Mas em relação a este dado, que eu até citei no começo da entrevista, dos 10 feminicídios, apenas em 2 deles, as mulheres tinham medidas protetivas. O que isso significa? O Estado tem falhado nas formas de proteção a essa mulher para evitar que o pior aconteça, nesse caso aconteceu infelizmente. Se todas tivessem, talvez, medidas protetivas, o desfecho teria sido diferente? Qual que é a sua visão? É interessante. Na verdade, 28 mulheres que sofreram feminicídios neste ano e 2 que solicitaram medidas protetivas, ou seja, 26 não solicitaram medidas protetivas. O número é muito maior, então. É muito maior.
né? A incidência, a estatística demonstra. E cabe à vítima solicitar? Isso, é a própria vítima. Nós temos, por exemplo, eu já atendi pais, mães, buscando a gente, a polícia, para que a gente possa fornecer uma medida protetiva, mas pai tem que partir, pessoalíssimo. É uma decisão da mulher. É um ato da mulher. Ela tem que pedir, solicitar a medida protetiva. Só que nesses casos de descumprimento também, de que a mulher sofreu feminicídio, muitas vezes houve descumprimento, ela permitiu ali aquela aproximação do agressor, achando que ele não iria praticar nenhum mal. Muitas das vezes, quando ela solicita medidas protetivas e ela permite a aproximação, ou quando ocorre a aproximação e ela não registra boletim de ocorrência de descumprimento de medidas, ou então não aciona o botão do pânico, na verdade, ela não está atenta aos sinais. Porque se ela solicitou medidas protetivas, que ela quer o distanciamento desse agressor. Então, ela já está numa zona de risco. Então, se há uma aproximação do agressor, um contato, um descumprimento de medidas, ela deve procurar a polícia imediatamente para que a gente possa fornecer os meios de proteção a essa mulher, seja prendendo esse agressor, seja encaminhando essa mulher para a casa de amparo. E a resposta tem sido célere do Estado? Sim, a mulher que procura a polícia, por exemplo, ela não tem para onde... Botão do pânico, ela aciona e imediatamente essa mulher, a viatura mais próxima chega a esse local onde a mulher está. Delegado, a senhora que lida aí no dia a dia com a violência contra a mulher, tenta explicar para a gente aqui, para os telespectadores do Jornal do Meio-Dia, por que é que Mato Grosso proporcionalmente é o estado mais violento do país contra as mulheres? Eu acho que se deve a esse pensamento ainda muito machista e patriarcal da nossa sociedade. Como deu exemplo da mulher que tirou a É uma característica de Mato Grosso? Acredito que sim. É um estado que eu já morei em outros estados aqui e ainda tem muitas famílias, muitas pessoas ainda presas a este pensamento ainda de que o homem precisa ter o controle sobre o corpo feminino. As mulheres falam muito do corpo feminino, até esteticamente, há um controle do comportamento feminino, há um controle de que a mulher deve estar presa àqueles requisitos de bela e recatada do lar. A mulher que foge dessa lógica de dominação, ela sofre represália dentro de casa. Porque eu posso dar um exemplo clássico aqui. Eu já vi vários casos assim que foram me relatados. A mulher estava malhando à noite e o marido dando papinha para a criança em casa. A mãe dela chegou e fez críticas. Minha filha, você não está sendo uma boa mulher. Então, a mulher não tem um direito ao lazer ainda. A gente vive numa sociedade que a mulher não tem um direito ainda ao lazer. A mulher não tem o direito a ir e vir. Quantos casos de estupros de mulheres que estão passeando no parque, fazendo uma atividade física, estão estupradas. Quantas mulheres que têm os seus corpos invadidos, que estão pelos seus esposos, que não admitem o não de uma mulher. Nós tivemos essa semana um caso de uma menina que estava num evento e que ela disse um não para o rapaz e ele deu um tiro contra essa mulher. Então nós vivemos numa sociedade ainda presa à necessidade dos homens controlarem os corpos femininos. Então, porque a Polícia Civil vem trabalhando diuturnamente. Houve um incremento da Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Civil. Nós tivemos também a criação da Coordenadoria da Mulher e houve um protocolo de atendimento às mulheres para toda a Polícia Civil. Então, todo o sistema de segurança vem recebendo incremento e amparo tecnológico para que a gente possa investigar e combater a criminalidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas se nós não mudarmos a cultura, não mudarmos o pensamento da nossa sociedade, nós vamos estar com índices altíssimos. O estado de Mato Grosso que mais investe nas delegacias da mulher, a Secretaria de Segurança Pública que mais investe, se a gente for comparar com outro estado. Onde mais se matam as mulheres proporcionalmente no país. Por causa da nossa cultura ainda arcaica, ainda presa a esses conceitos de que a mulher precisa se comportar dessa maneira e o homem de outra maneira. E dessa forma, quando a mulher foge dessa lógica de dominação, é quando ocorrem as violências.
Doutora, e pensando ainda que recentemente houve um aumento considerável na pena do feminicídio, certo? Até na forma ali de progressão da pena, ou seja, tornando este crime com punição mais severa. A senhora acredita que ainda é cedo, isso vai surtir efeitos ou não? Na verdade, é algo que precisa ser mudado no dia a dia, na educação, né, das nossas crianças, meninas e meninas para não aceitarem certos comportamentos, meninos para serem respeitosos, ou a senhora acredita que vai surtir efeito? Porque tudo tem buscado se fazer também nesse sentido, né? Sim, é verdade. Eu acredito, sim, que a lei, o incremento dessa nova lei, com a penalização maior, isso é importante, porque a sociedade quer ver a justiça sendo feita, né? Quer ver esses homens que praticam feminicídio presos. A gente precisa disso. Mas, se nós não mudarmos a cultura, porque a lei, ela tem que estar, para ela poder ter eficácia, ela precisa estar em consonância com a cultura. Isso quando a gente estuda sobre leis, e a gente vai lá no Fundamentos do Direito, a gente percebe que aquela lei que está em consonância com a cultura, ela tem eficácia. Quando ela não está em consonância com a cultura daquele local, ela fica uma lei sem eficácia alguma. Delegado, e só complementando a colocação da Camila, se o machismo é estrutural, o problema é cultural. E aí o seguinte, tem que começar lá no banco da escola, então, né? Exatamente. Dentro de casa, principalmente. Exatamente. O Tribunal de Justiça, através da desembargadora Maria Erotildes, uma grande mulher, ela fez um projeto muito interessante em que eu componho a rede de enfrentamento, né, através da Delegacia da Mulher e outros que compõem a rede de enfrentamento. Nós fizemos um curso para todos os diretores da rede de ensino aqui da capital. E foi muito interessante porque nós falamos, olha, como que deveria ser esse ensino para as crianças, para desmistificar esses conceitos machistas. E foi muito produtivo. Então, acredito que agora nós vamos ter um efeito nos próximos meses e anos para que essas crianças reproduzam essas falas em casa e também a gente possa ver esses adultos, essas crianças se tornarem adultos que respeitem a mulher como ser humano e não como um objeto. O ser humano tem direito ao que está na Constituição, que é um princípio fundamental, dignidade da pessoa humana, direito à liberdade, à autodeterminação de pensar e agir da forma que quiser. Delegado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e uma ótima tarde.